Lucas Paquetá, imperdível. Você, torcedor rubro-negro, você amante do bom futebol, Lucas Paquetá, inegavelmente, é realmente uma promessa do futebol brasileiro, é um jogador cotadíssimo para estar na próxima Copa do Mundo, na próxima Olimpíada em Tóquio, e o Lucas Paquetá vai falar no Aqui com Benja logo mais a partir da meia-noite. E esse Flamengo e Cruzeiro de amanhã, meus amigos, depois do encontro pela Libertadores no meio de semana, com o Cruzeiro saindo com a vitória, jogando aquele futebol estratégico, tático e fazendo 2-0, uma vantagem incrível para a volta no Mineirão pela Libertadores. Agora é Brasileirão, Eugênio Leal. É Brasileirão, né? O duelo da Libertadores deixou uma impressão para quase todo mundo que está 90% encaminhado. Né? O Cruzeiro vencer fora de casa por 2-0 deixou essa sensação. É claro que tudo pode acontecer, futebol, o Flamengo matematicamente tem chance de reverter. Aí vira a chave, teoricamente, para um jogo menos badalado, né? com menos poder de decisão. Só que para o Flamengo, uma eventual nova derrota seria a segunda seguida no Campeonato Brasileiro, evitaria, né, que ele pudesse voltar à liderança do campeonato e traria um peso muito grande, seria a terceira seguida da semana, um peso interno muito grande. É importante lembrar, esse mês de agosto define a temporada de muita gente, de vários clubes, entre eles o Flamengo. O Flamengo vai saber, quando terminar o mês de agosto, se ele ainda tem chances em Libertadores, ficaram pequenas, se ele ainda tem chance, isso aí vai saber já essa semana, na Copa do Brasil, e se ele, qual é a situação do Campeonato Brasileiro. E ao final desse mês, ele pode estar mal nas três, ou estar eliminado de duas e ter perdido espaço em uma delas. E aí, ano eleitoral, o Flamengo tem eleição, vai trocar o presidente no final do ano. Imagina o turbilhão que não vai viver o clube. Então, se o Flamengo tivesse vencido quarta-feira pela Libertadores, ou tivesse um resultado melhor, até mesmo um empate... Para deixar pelo menos o confronto aberto, mais aberto, né? Ainda está, mas mais aberto. Esse jogo seria menos importante para o Flamengo. Se ele jogar Campeonato Brasileiro, ok, dá para recuperar ele na frente, tudo bem, né? Mas não, esse jogo ficou mais importante porque a Libertadores ficou longe e o Flamengo olha para o Brasileiro, não posso deixar o Brasileiro escapar. Tenho que me manter ali em cima. E aí pode sacrificar jogadores para as outras competições. O Flamengo está jogando 3 ao mesmo tempo em fases decisivas. Então, ganha importância demais o jogo de amanhã para o Flamengo. Você vê que para o Cruzeiro nem tanto. O Cruzeiro no Brasileiro já está um pouco mais atrás, já não está tão preocupado assim em brigar por primeiro lugar. Foca em Libertadores e Copa do Brasil, onde ele foi bem. O Cruzeiro praticamente se classificou nas duas frentes. Ganhou do Santos 1-0 fora de casa, ganhou do Flamengo 2-0. Então, nas Copas, o Cruzeiro está tranquilo. No Brasileiro, ele pode relaxar nesse momento, porque ele vai focar no mata-mata. Então, é um jogo para o Flamengo, não digo de vida ou morte, mas importantíssimo para evitar que o ambiente se deteriore de forma irreversível. Uma terceira derrota consecutiva seria, assim, de um peso enorme para a equipe do Flamengo, indubitavelmente. Agora, tem um outro detalhe, Gustavo Ribeirão também, para participar dessa nossa conversa. A sequência do São Paulo, em termos de Campeonato Brasileiro, não é nem teoricamente, gente, é bem mais tranquila. São Paulo pega o Sport na Ilha do Retiro, aí vai enfrentar a Chapecoense no Morumbi, abre o retorno enfrentando o Paraná Clube em Curitiba e depois já joga contra o Ceará no Morumbi. O Flamengo tem, depois do jogo contra o Cruzeiro, o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, vai enfrentar o Vitória aí relativamente mais tranquilo. Enfim, acho que o São Paulo, ele provavelmente, claro, se na prática a coisa for realizada, ele pode encerrar o turno na frente do Flamengo, podendo no segundo turno, de repente, abrir um pouco de vantagem. E aí, Ribeirão? E até foi meu destaque aqui no começo do programa, o Flamengo não pode ver o São Paulo se distanciando mais, porque para recuperar depois é muito complicado. Então, a derrota no meio de semana para o Cruzeiro, como foi, o placar também como foi, a vantagem que o Cruzeiro construiu, fazem com que o jogo de amanhã seja muito importante para o Flamengo, diferentemente para o Cruzeiro. Para o Cruzeiro, o brasileiro está em segundo plano, assim como para outras equipes, o Palmeiras, o Grêmio. Esses clubes, eles já deixaram o Brasileirão
para a disputa de título não ser para eles. Brigar ali por vaga em Libertadores no ano que vem tá de bom tamanho, porque a obsessão de ganhar uma Libertadores é muito maior do que a de ganhar um campeonato brasileiro. O Flamengo, por já ter estado na liderança, por ter feito um bom início de campeonato, gerou muita expectativa do seu torcedor. A perda da liderança já foi um choque, né? Muita gente já esperava um Flamengo seguindo na liderança, com um futebol regular, com uma boa sequência, não só de resultados, mas de desempenho também. Só que depois da Copa do Mundo, o Flamengo caiu muito do que vinha jogando antes da Copa. Perdeu o Vinícius Júnior, tem problemas de desgaste físico, lesões, suspensões, isso atrapalha qualquer time. Mas o jogo de amanhã é fundamental para a equipe seguir sonhando com a liderança. A questão anímica é muito importante nesse momento. O Flamengo vem de uma derrota para o Cruzeiro em casa. Então o torcedor vai exigir uma vitória amanhã. Isso gera uma pressão a mais para os jogadores. Então o time vai ter que ter muita tranquilidade. Vai pegar um Cruzeiro bem mais frágil do que foi o da quarta-feira, né? Porque é um Cruzeiro praticamente reserva. Então, para o flamenguista, é obrigação ganhar o jogo de amanhã para não correr o risco de o São Paulo abrir 4 pontos de vantagem. 46 mil ingressos já vendidos para esse jogo no Maracanã. O público, inclusive, tem boas chances de ser maior que o da última quarta-feira. Isso mostra como o torcedor tá afim de ganhar o Campeonato Brasileiro também, não é? Não é assim como o torcedor do Palmeiras que hoje tá pensando muito mais em Libertadores, porque o Palmeiras foi campeão brasileiro há 2 anos. Em 2016 o Palmeiras comemorou o título brasileiro. O Flamengo não ganha desde 92, aliás, desde 2009 um título brasileiro, já são quase 10 anos. Então o torcedor tá sedento por grandes conquistas. E o Brasileirão é um campeonato muito importante que o Flamengo chegou perto nos últimos anos, mas ficou só no cheirinho, que é a brincadeira que todo mundo faz com o Flamengo. Então o jogo de amanhã ganhou uma importância muito maior em função do risco que corre o Flamengo de cair da Libertadores agora nessa fase e para não ver o São Paulo se distanciar na liderança. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui no Rodada Fox os prováveis times de Flamengo e Cruzeiro para o duelo deste domingo, 4 da tarde no Maracanã, possivelmente recebendo mais de 50 mil pessoas. Mas, Eugênio Leal, o Flamengo tem a volta do Lucas Paquetá, não conta com o René e com o Cuéllar. Paquetá esteve suspenso, não atuou contra o Cruzeiro na Libertadores na última quarta, mas estará em campo amanhã no jogo pelo Campeonato Brasileiro. Como é que você vê esse time do Flamengo? O Paquetá, a gente já sabe da importância dele dentro do time do Flamengo, mas a dimensão que foi exibida quarta-feira contra o Cruzeiro potencializou, né? O que significa o Paquetá dentro do time do Flamengo. Porque, é claro, não dá para votar exclusivamente na ausência dele a culpa, mas acho que os problemas que o time do Flamengo mostrou contra o Cruzeiro na derrota por 2-0 na Libertadores, eles vieram num efeito dominó a partir da ausência do Paquetá. Na minha leitura, começa pelo fato de que o Paquetá é o jogador que faz a transição do Flamengo da defesa para o ataque. Ele vem buscar essa bola e sai jogando. E muitas vezes está jogando com qualidade e faz com que a bola chegue na intermediária de ataque para quem? Para o Diego, para o Everton Ribeiro, para que eles façam a bola chegar mais à frente para a finalização. Sem o Paquetá em campo, o Cuéllar é excelente jogador, mas não faz essa transição. Muitas vezes, no início do jogo principalmente, o Diego voltava para trás. Quando o Diego volta para buscar a bola, ele não está ali na frente para pegar o segundo momento da jogada. E aí ele se desgastou demais. O Diego, com meia hora de jogo, já tinha corrido mais do que ele corre normalmente numa partida onde está o Paquetá. Disso aí ninguém pode reclamar. Correu demais o Diego. Correu até o fim. Que o torcedor esperava. Todo mundo acredita. Respondeu naquela posição, vamos ver se o Vitinho vai se dar bem por ali. E pela direita, o Everton Ribeiro, combinando com o Diego e Paquetá pelo meio, estava funcionando. Vamos ver se desse jeito que vai jogar o Flamengo amanhã vai dar certo. O Cruzeiro é o Cruzeiro mais frágil, né? O Cruzeiro com o seu time praticamente todo reserva, então é uma vantagem que eu vejo para o Flamengo amanhã. Você pode participar através da nossa hashtag Rodada Fox. Mande a sua opinião para Flamengo, para Cruzeiro. Comente os jogos dessa 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já já vamos falar do São Paulo, que enfrenta o Sport na Ilha do Retiro, defendendo a condição do líder. De líder do Campeonato Brasileiro, o tricolor do Morumbi. Já já o São Paulo, já já o Corinthians, os outros times que jogam nesse domingo na sequência dessa 18ª rodada do Brasileirão, que já teve nesse sábado o empate entre Ceará e Atlético Paranaense 0-0 no estádio Presidente Vargas em Fortaleza e a vitória há pouco do Bahia na Fonte Nova contra o América Mineiro por 1-0. Eugênio Leal, Vitinho, na ausência do Libes, treinando centralizado.
é uma boa, é a melhor opção para o técnico Maurício Barbieri, o Vitinho ali pelo meio? Ele já jogou ali, né? Aliás, teve bons momentos jogando assim no Internacional. O clube não estava passando um grande momento, mas ele, Vitinho, teve algumas boas atuações. Jogando como um falso 9. Ele não é referência, não é o pivô, não é um jogador que joga de costas para o gol, ajeitando para quem vem de trás. Ele se movimenta, mas ocupa aquela faixa de campo. E o Lincoln? O Lincoln já é um jogador mais agudo, já é mais... Aí, se você botar o Lincoln, aí o Vitinho joga pelo lado do campo, né? Não vai ter os dois ali. O Vitinho no Inter já fez a função de ser o centroavante, mas aquele centroavante de movimentação que ele estiver do gol, melhor para ele, porque ele tem uma capacidade de finalização muito boa. O Vitinho chuta muito bem. Então, se ele tiver sobrar para ele em boa condição, ele vai sempre levar perigo ao